101 de dano elétrico, ignorando resistência a esse tipo de dano. Em um cone de 18 metros, é uma área muito grande, dá pra pegar muitos inimigos dentro dessa área. E de quebra ainda ganhando 24 de CA em um conjurador. Essa é a build do conjurador de tempestades. Fala galera, o Kaji aqui. Esse é mais um vídeo de build de D&D 5e. Se você gosta desse tipo de vídeo, então já curte agora. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E faça também o seguinte, clica no sininho, assim você não perde nenhum dos nossos outros vídeos. Beleza? Tudo certo? Então vamos nessa. Vamos escolher a raça Turtle e vamos usar a versão do livro Mordenkainen Monstros do Multiverso. Seu casco nos dá CA 17 e podemos usar um escudo chegando a CA 19. Graças ao CA conferido pelo casco, não precisamos nos preocupar com o nosso valor de força, que seria necessário para usar armaduras pesadas, ou destreza, que seria necessário para complementar a CA se usássemos armaduras leves ou médias. Então, usando a distribuição de atributos do livro do jogador, começamos com Força 8, Destreza 8, Constituição 16, Inteligência 8, Sabedoria 16 e Carisma 16. Nos níveis 1 e 2, vamos pegar 2 níveis de Clérigo. No nível 1, nosso primeiro nível de Clérigo, vamos escolher o Domínio da Tempestade. Este domínio nos dá a habilidade Ira da Tempestade. A Ira da Tempestade funciona assim. Você pode repreender estrondosamente os atacantes. Quando uma criatura que você possa ver até 1,5 metros de você o atinge com um ataque, você pode usar sua reação para fazer com que a criatura faça um teste de resistência de destreza. A criatura sofre 2d8 de dano elétrico ou trovejante à sua escolha, se falhar no teste de resistência, e metade desse dano se obtiver sucesso. Você pode usar esse recurso um número de vezes igual ao seu modificador de sabedoria, no mínimo 1, e você recupera todos os usos gastos ao terminar um descanso longo. Também neste nível, o Domínio da Tempestade nos dá a magia Onda Trovejante. A magia Onda Trovejante funciona assim. Uma onda de força estrondosa sai de você. Cada criatura em um cubo de 4,5 metros proveniente de você deve realizar um teste de resistência de Constituição. Se falhar na resistência, uma criatura sofre 2d8 de dano trovejante e é empurrada 3 metros para longe de você. Se obtiver sucesso, a criatura sofre metade do dano e não é empurrada. Além disso, objetos não protegidos que estão completamente dentro da área de efeito são automaticamente empurrados a 3 metros de distância de você, e a magia emite um estrondo audível a até 90 metros. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do primeiro. Ainda no nível 1, ganhamos 3 truques de clérigo. Eu recomendo os truques Soar os Mortos, Estabilizar e Orientação. No nível 2, nosso segundo nível de clérigo, ganhamos o Canalizar Divindade. O clérigo tem um uso do Canalizar Divindade e recupera seu uso ao final de um descanso curto ou longo. E no nível 6 de clérigo, ele passa a ter 2 usos. O Domínio da Tempestade nos dá a utilização de Canalizar Divindade e Ira Destrutiva. A Ira Destrutiva funciona assim. Você pode usar seu Canalizar Divindade para exercer o poder da tempestade com ferocidade desenfreada. Ao rolar dano de raio ou trovão, você pode usar seu Canalizar Divindade para causar o dano máximo em vez de rolar. A Ira Destrutiva é especialmente eficaz com magias de efeito em área, quando se pode atingir múltiplos oponentes. Seu efeito se aplica a apenas uma rolagem da magia, então o ideal é usá-lo em magias instantâneas que causem muito dano, e não em magias que causem dano ao longo do tempo, pois geralmente causam um dano menor em uma única rolagem. Neste vídeo, sempre que eu descrever o dano de uma magia como um número barra outro número, eu estou me referindo ao dano causado quando o alvo falha no teste de resistência, barra o dano causado quando o alvo passa no teste de resistência. A onda trovejante, lançada com um espaço de nível 1 e maximizada pela Ira Destrutiva, causa 16/8 de dano, teste de resistência de Constituição. Dos níveis 3 ao 8, vamos pegar 6 níveis de feiticeiro. No nível 3, nosso primeiro nível de feiticeiro, vamos escolher o arquétipo da linhagem dracônica. Precisamos escolher um ancestral dracônico, e escolheremos o dragão azul ou o dragão de bronze, pois eles se relacionam com o elemento raio. Esse arquétipo nos dá a habilidade Resiliência Dracônica. A Resiliência Dracônica funciona assim. À medida que a magia flui através de seu corpo, ela faz com que surjam características físicas de seus ancestrais dragões. No primeiro nível, seu máximo de pontos de vida aumenta em 1 e aumenta em 1 novamente sempre que você ganha um nível nessa classe. Além disso, partes da sua pele são cobertas por uma fina camada de escamas, semelhantes às de um dragão. Quando você não está usando armadura, sua CA é igual a 13 mais seu modificador de destreza. O cálculo de CA não vai ser útil para nós, mas os pontos de vida a mais são bem-vindos. Nesse nível temos espaços de magia nível 2. Apesar de não conhecermos nenhuma magia nível 2, podemos lançar magias de nível 1 com espaços de magia de nível 2, principalmente as que recebem melhorias, como a magia Onda Trovejante, por exemplo. A Onda Trovejante, lançada com um espaço de nível 2 e maximizada pela Ira Destrutiva, causa 24/12 de dano, teste de resistência de Constituição. Vamos aprender 2 magias de nível 1 da lista de feiticeiro, que serão Escudo Arcano e Absorver Elementos. A magia Escudo Arcano funciona assim. Com uma reação que você realiza quando é atingido
por um ataque ou é alvo da magia mísseis mágicos, uma barreira invisível de força mágica aparece e protege você. Até o início do seu próximo turno, você tem um bônus de mais 5 na CA, inclusive contra o ataque desencadeador, e não sofre dano de mísseis mágicos. A magia Absorver Elementos funciona assim. Com uma reação que você realiza quando recebe dano de ácido, frio, fogo, raio ou trovão, a magia captura parte da energia recebida, diminuindo seu efeito sobre você e armazenando-a para seu próximo ataque corpo a corpo. Você tem resistência ao tipo de dano desencadeador até o início do seu próximo turno, e além disso, na primeira vez que você acertar um ataque corpo a corpo em seu próximo turno, o alvo sofre um D6 de dano extra do tipo desencadeador e a magia termina. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano extra aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro. Ainda nesse nível, ganhamos 4 truques da lista de feiticeiro. Um deles será o Raio de Fogo. Nós estamos fazendo uma multiclasse com 2 classes conjuradoras. Para nos beneficiar de um foco de conjuração em nossas magias, vamos precisar de 2 focos de conjuração. Um foco arcano para nossas magias de feiticeiro e um símbolo sagrado para nossas magias de clérigo. Para entender como isso funciona, assista este outro vídeo. Nele eu explico tudo sobre foco de conjuração. Vou deixar um link na descrição. No nível 4, nosso segundo nível de feiticeiro, aprendemos mais uma magia. Vamos aprender a magia Orbe Cromática. A magia Orbe Cromática funciona assim. Você arremessa uma esfera de energia de 10 centímetros de diâmetro em uma criatura que você possa ver a até 27 metros. Você escolhe entre ácido, frio, fogo, raio, veneno ou trovão para o tipo de orbe que você cria, e então faz um ataque mágico à distância contra o alvo. Se o ataque acertar, a criatura sofre 3d8 de dano do tipo que você escolheu. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do primeiro. Esta magia tem um ótimo dano para uma magia de nível 1 e uma ótima progressão, mas tem que se considerar sua desvantagem. Ela é uma magia de ataque, isso significa que caso você não acerte o ataque, ela não causará nenhum dano no oponente. Enquanto a magia Onda Trovejante exige um teste de resistência e mesmo que os alvos tenham sucesso, recebem metade do dano. Também ganhamos a habilidade Fonte de Magia. A fonte de magia funciona assim. Você acessa uma fonte profunda de magia dentro de si. Esta fonte é representada por pontos de feitiçaria, que permitem criar uma variedade de efeitos mágicos. Pontos de feitiçaria. Você tem 2 pontos de feitiçaria e ganha mais 1 a cada nível de feiticeiro que adquirir. Você nunca poderá ter mais pontos de feitiçaria do que seu nível de feiticeiro. Você recupera todos os pontos de feitiçaria gastos ao terminar um descanso longo. Fundição Flexível. Você pode usar seus pontos de feitiçaria para ganhar espaços de magia adicionais, ou sacrificar espaços de magia para ganhar pontos de feitiçaria adicionais. Você aprende outras maneiras de usar seus pontos de feitiçaria à medida que alcança níveis mais altos. Criando espaços de magia. Você pode transformar pontos de feitiçaria não gastos em um espaço de magia como uma ação bônus no seu turno. A tabela Criando Espaços de Magia mostra o custo de criação de um espaço de magia de um determinado nível. Você não pode criar espaços de magia de nível superior ao 5º. Qualquer espaço de magia criado com esse recurso desaparece quando você termina um descanso longo, convertendo um espaço de magia em pontos de feitiçaria. Como uma ação bônus no seu turno, você pode gastar um espaço de magia e ganhar um número de pontos de feitiçaria igual ao nível do espaço. Nesse nível, a melhor utilização dos pontos de feitiçaria é transformá-los em um espaço de magia nível 1. Assim podemos lançar uma magia a mais no dia. No nível 5, nosso terceiro nível de feiticeiro, ganhamos a habilidade Metamagia. A Metamagia funciona assim. Você ganha a habilidade de alterar suas magias para atender às suas necessidades. No nível 3, você ganha 2 opções de metamágica à sua escolha, e ganha outra nos níveis 10 e 17. Você pode usar apenas uma opção de metamágica em uma magia ao lançá-la, a não ser que o contrário esteja descrito na opção metamágica. Vamos escolher as opções de metamágica, magia duplicada e magia transmutada. A magia duplicada funciona assim. Quando você conjurar uma magia que seja incapaz de ter mais de uma criatura como alvo no nível atual dela, e não possua alcance pessoal, você pode gastar um número de pontos de feitiçaria igual ao nível da magia para ter uma segunda criatura no alcance da magia como alvo. Um ponto de feitiçaria se a magia for um truque. Ao lançar uma magia de alvo único, como a Orbe Cromática, por exemplo, podemos usar a metamágica Magia Duplicada e atingir 2 criaturas. Quando utilizamos essa metamágica, nós não lançamos 2 magias. Nós adicionamos um alvo à magia. Então a rolagem de dano da Orbe Cromática seria uma só, aplicada aos 2 alvos caso sejam atingidos. Logo, usando a Ira Destrutiva, o dano seria maximizado nos 2 alvos. A magia transmutada funciona assim. Quando você conjura uma magia que causa um tipo de dano da lista a seguir, você pode gastar um ponto de feitiçaria para mudar esse tipo de dano para um dos outros tipos listados, entre ácido, frio, fogo, raio, veneno ou trovão. Esta metamágica nos dá mais opções de magias que podemos usar com nosso Canalizar Divindade. Gastando um ponto de feitiçaria, podemos mudar o tipo de dano da
da magia para raio ou trovão e assim aplicar a ira destrutiva. Nesse nível, ganhamos espaços de magia de nível 3 e podemos aprender uma magia de nível 2 da lista de feiticeiro. Vamos aprender a magia Queimadura de Aganazar. A magia Queimadura de Aganazar funciona assim: uma linha de chamas crepitantes de 9 metros de comprimento e 1,5 metros de largura emana de você na direção que você escolher. Cada criatura na linha deve fazer um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 3d8 de dano de fogo se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do segundo. É bom ter sempre magias que provoquem testes de resistência variados, para usar contra oponentes diferentes. Ao enfrentar um inimigo ágil, é esperado que ele tenha um bom teste de resistência de destreza, mas provavelmente seu teste de resistência de constituição será ruim. A Onda Trovejante, lançada com um espaço de nível 3 e maximizada pela ira destrutiva, causa 32/16 de dano, teste de resistência de constituição. A Queimadura de Aganazar, lançada com um espaço de nível 3, transmutada e maximizada pela ira destrutiva, causa 32/16 de dano, teste de resistência de destreza. No nível 6, nosso quarto nível de feiticeiro, vamos ganhar um aumento de valor de habilidade. Vamos aumentar nosso carisma em 2, chegando a 18. Podemos aprender mais uma magia da lista de feiticeiro. Vamos aprender a magia de nível 2, Vínculo de Gelo de Rime. A magia Vínculo de Gelo de Rime funciona assim: uma explosão de energia fria emana de você em um cone de 9 metros. Cada criatura naquela área deve fazer um teste de resistência de constituição. Se falhar na resistência, uma criatura sofre 3d8 de dano de frio e é aprisionada por formações de gelo por 1 minuto, ou até que ela ou outra criatura ao seu alcance use uma ação para quebrar o gelo. Uma criatura aprisionada pelo gelo tem seu deslocamento reduzido a 0. Se obtiver sucesso, a criatura sofre metade do dano e não é aprisionada pelo gelo. Quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, aumente o dano de frio em 1d8 para cada nível do espaço acima do segundo. Vamos usar a magia Vínculo de Gelo de Rime como nossa principal magia de resistência de constituição, pois além de ter o mesmo dano da Onda Trovejante, ela possui maior alcance e um efeito adicional. Além disso, vamos lançá-la como feiticeiro, então usaremos carisma. O Vínculo de Gelo de Rime, lançado com um espaço de magia nível 3, transmutado e maximizado pela ira destrutiva, causa 32/16 de dano, teste de resistência de constituição. A Queimadura de Aganazar, lançada com um espaço de nível 3, transmutada e maximizada pela ira destrutiva, causa 32/16 de dano, teste de resistência de destreza. No nível 7, nosso quinto nível de feiticeiro, ganhamos espaços de magia de nível 4 e podemos aprender uma magia de nível 3 da lista de feiticeiro. Vamos aprender Bola de Fogo. A magia Bola de Fogo funciona assim: um feixe brilhante vai do seu dedo para um ponto que você escolher a até 45 metros e depois floresce com um rugido baixo em uma explosão de chamas. Cada criatura em um raio de 6 metros deve realizar um teste de resistência de destreza. Um alvo sofre 8d6 de dano de fogo se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. O fogo se espalha pelos cantos e acende objetos inflamáveis na área que não estão sendo usados ou carregados. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do terceiro. Vamos usar a magia Bola de Fogo como nossa principal magia de resistência de destreza, pois tem mais dano e alcance. O Vínculo de Gelo de Rime, lançado com um espaço de nível 4, transmutado e maximizado pela ira destrutiva, causa 40/20 de dano, teste de resistência de constituição. A Bola de Fogo, lançada como um espaço de nível 4, transmutada e maximizada pela ira destrutiva, causa 54/27 de dano, teste de resistência de destreza. No nível 8, nosso sexto nível de feiticeiro, vamos ganhar a habilidade de arquétipo Afinidade Elemental. A Afinidade Elemental funciona assim: quando você conjurar uma magia que cause dano do tipo associado à sua ancestralidade dracônica, adicione seu modificador de carisma a uma rolagem de dano daquela magia. Ao mesmo tempo, você pode gastar um ponto de feitiçaria para ganhar resistência a esse tipo de dano por 1 hora. Graças à afinidade elemental, vamos somar 4 pontos de dano quando lançarmos uma magia que cause dano de raio. Isso é muito poderoso, principalmente quando lançamos uma magia que afete várias criaturas, pois esse bônus de dano será efetivo em cada uma delas. É importante observar que essa habilidade só aumenta o dano de uma rolagem da magia. Então magias que continuam a causar dano ao longo do tempo não vão somar o bônus nas rolagens seguintes. O Vínculo de Gelo de Rime, lançado com um espaço de nível 4, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 44/22 de dano, teste de resistência de constituição. A Bola de Fogo, lançada com um espaço de nível 4, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 58/29 de dano, teste de resistência de destreza. Podemos aprender mais uma magia de nível 3 da lista de feiticeiro. Vamos aprender a magia Relâmpago como uma alternativa à Bola de Fogo, já que as duas exigem um teste
teste de resistência de destreza, mas a magia relâmpago cria uma linha. A magia relâmpago funciona assim: um raio formando uma linha de 30 metros de comprimento e 1,5 metros de largura sai de você na direção que você escolher. Cada criatura na linha deve fazer um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 8d6 de dano elétrico se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. O raio incendeia objetos inflamáveis na área que não estão sendo usados ou carregados. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de 4º nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do terceiro. Segura essa pausa de 30 segundos só para te dizer que você precisa conhecer o conteúdo dessas feras. O RPG Mind, o Cristal Rubra e o Dados e Destinos produzem lives de RPG, e você pode acompanhar as suas campanhas nas duas plataformas que eu tô mostrando aqui. E na caneca do Orc Bêbado você encontra receitas culinárias para quem gosta de videogame, RPG e outras nerdices. Então já anota aí o nome deles e lembra de ir lá conferir. E se você quer contratar um mestre profissional de alto nível, manda uma mensagem pro mestre Luminifera no @JonathanLuzJohnny no Insta. Nos níveis 9 ao 12, vamos pegar mais 4 níveis de clérigo. No nível 9, nosso terceiro nível de clérigo, podemos preparar magias de nível 2 da lista de clérigo. Além disso, ganhamos espaços de magia de nível 5. O vínculo de gelo de Rime, lançado com um espaço de nível 5, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 52/26 de dano. Teste de resistência de constituição. A bola de fogo, lançada com um espaço de nível 5, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 64/32 de dano. Teste de resistência de destreza. No nível 10, nosso quarto nível de clérigo, ganhamos um aumento de valor de habilidade. Vamos adquirir o talento Adepto Elemental. O talento Adepto Elemental funciona assim: quando você ganha esse talento, escolha um dos seguintes tipos de dano: ácido, frio, fogo, raio ou trovão. As magias que você lança ignoram a resistência ao dano do tipo escolhido. Além disso, quando você rola dano para uma magia que você lançou que causa dano daquele tipo, você pode tratar qualquer um em um dado como 2. Você pode selecionar esse talento várias vezes. Cada vez que você fizer isso, você deve escolher um tipo de dano diferente. Vamos escolher o dano de raio, pois vamos nos especializar em usar este elemento para aproveitar a união entre a ira destrutiva, do domínio da tempestade, e a afinidade elemental, da linhagem dracônica. No nível 11, nosso quinto nível de clérigo, podemos preparar magias de nível 3 de clérigo. Além disso, ganhamos um espaço de magia de nível 6. O vínculo de gelo de Rime, lançado com um espaço de nível 6, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 60/30 de dano. Teste de resistência de constituição. A bola de fogo, lançada com um espaço de nível 6, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 70/35 de dano. Teste de resistência de destreza. No nível 12, nosso sexto nível de clérigo, temos 2 usos do canalizar divindade. Além disso, ganhamos a habilidade Golpe Trovejante. A habilidade Golpe Trovejante funciona assim: quando você causa dano elétrico a uma criatura grande ou menor, você também pode empurrá-la até 3 metros de distância de você. Dos níveis 13 ao 20, vamos pegar mais 8 níveis de feiticeiro. No nível 13, nosso sétimo nível de feiticeiro, ganhamos um espaço de magia de nível 7. O vínculo de gelo de Rime, lançado com um espaço de nível 7, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 68/34 de dano. Teste de resistência de constituição. A bola de fogo, lançada com um espaço de nível 7, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 76/38 de dano. Teste de resistência de destreza. No nível 14, nosso oitavo nível de feiticeiro, ganhamos mais um aumento de valor de habilidade. Vamos aumentar nosso carisma em 2, chegando a 20. No nível 15, nosso nono nível de feiticeiro, ganhamos um espaço de magia de nível 8. Além disso, podemos aprender uma magia de nível 5 da lista de feiticeiro. Vamos aprender a magia Cone de Frio. A magia Cone de Frio funciona assim: uma rajada de ar frio sai de suas mãos. Cada criatura em um cone de 18 metros deve realizar um teste de resistência de constituição. Uma criatura sofre 8d8 de dano de frio se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma criatura morta por esta magia se torna uma estátua congelada até descongelar. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de 6º nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do 5º. Vamos usar a magia Cone de Frio como nossa principal magia de resistência de constituição, pois tem mais dano. Um cone de frio lançado com um espaço de magia de nível 8, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 93/46 de dano. Teste de resistência de constituição. A bola de fogo lançada com um espaço de nível 8, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 83/41 de dano. Teste de resistência de destreza. No
nível 17, nosso 11º nível de feiticeiro, ganhamos um espaço de magia de nível 9, e podemos aprender uma magia de nível 6 da lista de feiticeiro. Vamos aprender a magia corrente de relâmpagos. A magia corrente de relâmpagos funciona assim. Você cria um raio que se move em direção a um alvo de sua escolha que você possa ver a até 45 metros. 3 dardos então saltam daquele alvo para até 3 outros alvos, cada um dos quais deve estar a até 9 metros do primeiro alvo. Um alvo pode ser uma criatura ou um objeto, e pode ser alvo de apenas um dos raios. Um alvo deve fazer um teste de resistência de destreza. O alvo sofre 10d8 de dano elétrico se falhar na resistência, ou metade desse dano se obtiver sucesso. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de 7º nível ou superior, um raio adicional salta do primeiro alvo para outro alvo para cada nível do espaço acima do sexto. Essa magia pode ser uma ótima alternativa à bola de fogo, dependendo do posicionamento dos inimigos. Um cone de frio lançado com um espaço de magia de nível 9, transmutado, ampliado pela afinidade elemental e maximizado pela ira destrutiva, causa 101/50 de dano. Teste de resistência de constituição. A bola de fogo lançada com um espaço de nível 9, transmutada, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, causa 89/44 de dano. Teste de resistência de destreza. No nível 18, nosso 12º nível de feiticeiro, ganhamos mais um aumento de valor de habilidade. Eu não vou determinar um uso para este aumento de valor de habilidade neste vídeo. Se você tem uma ideia de como usá-lo bem, coloque nos comentários. No nível 19, nosso 13º nível de feiticeiro, podemos aprender uma magia de nível 7 da lista de feiticeiro, além de poder trocar uma magia de nível mais baixo por uma de nível 7. Duas magias de nível 7 muito boas para se ter são Bola de Fogo Controlável e Tempestade de Fogo. No nível 20, nosso 14º nível de feiticeiro, ganhamos a habilidade Asas de Dragão. A habilidade Asas de Dragão funciona assim: você ganha a habilidade de fazer brotar um par de asas de dragão em suas costas, ganhando um deslocamento de voo igual ao seu deslocamento atual. Você pode criar essas asas como uma ação bônus no seu turno, e elas duram até você dispensá-las com uma ação bônus no seu turno. Você não pode manifestar suas asas enquanto estiver usando armadura, a menos que a armadura seja feita para acomodá-las, e roupas que não sejam feitas para acomodar suas asas podem ser destruídas quando você as manifestar. E assim nós concluímos nossa build com 101 de dano elétrico em uma área de cone de 18 metros, usando a magia Cone de Frio transmutada para o dano de raio, ampliada pela afinidade elemental e maximizada pela ira destrutiva, e alcançando 24 de CA com nosso casco de tartaruga, um escudo e a magia Escudo Arcano. E aí, gostou do vídeo? Então lembra de curtir e deixar aqui o seu comentário. E faz só mais uma coisinha, compartilha com geral que você conhece que gosta de RPG, assim você me ajuda muito aqui no canal. Falou e até o próximo vídeo.